Porque você sabe uma coisa que me chama muito a atenção, Lucas? E eu lembro de uma compra que eu fiz. Olha, era tipo quarta-feira à tarde, já tava à noite, tipo 8 da noite, garoando, e eu fui buscar uma pizza aqui no Alphaville. E eu ali entrei com a pizza, estava colocando, eu olho na janela, tinha uma pessoa com um panfleto na mão. Cara, eu me sensibilizei, eu sabia do horário, eu sabia era 8 e pouco da noite, e aquele cara estava trabalhando. Eu não tinha como não baixar o meu vidro, sabe? Garoando, baixei o vidro e ele falou: senhor, olha, eu quero muito apresentar esse empreendimento novo e eu não podia deixar de apresentar para o senhor. É uma oportunidade de negócio única aqui na região. E eu peguei aquele panfleto e ele falou: por favor, eu gostaria muito de tomar o seu celular, porque eu não posso deixar de apresentar para o senhor. Cara, não tinha como não me sentir tocado pela atitude. Era uma pessoa muito simples, tava arrumadinho, muito simples, mas, cara, 8 e tanto da noite aquela pessoa precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro. E sabe que com isso, ele me fez um contato, ele se aproximou, eu tava com um folderzinho dele ali. Moral da história, Você comprou. eu comprei um apartamento como investimento, no Alto da Mata, aqui um condomínio bem interessante de Barueri. E isso me marcou, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, caraca, será que todo mundo tem que ficar na chuva às 8h30 da noite, abordando as pessoas na rua? Eu me coloquei naquele lugar. Cara, é que eu... Para mim, o que você vê dessa maneira? Esse tipo de abordagem existe ainda? Porque eu vejo existe muito. Nas padarias, na saída de comércio. É que nosso mercado é muito complicado em algumas coisas. E hoje as incorporadoras, elas nada mais querem do que o plantão funcionando 24 horas por dia. Gente atendendo. 24 horas não, mas das 8 às 8. Ok. Então você tem um grande fluxo de corretores. E o que as pessoas fazem? Hoje tem muitas estratégias que você pode utilizar para você realmente captar clientes. Você tem tráfego pago, você tem a própria internet. A internet mudou minha vida. Ok. Você vê o YouTube foi o teu principal canal no digital? Ou... Não, quando eu comecei no digital, só para até a gente voltar, quando eu abri a Felt, era um momento que era muito turbulento no mercado. Ok, 2016. 2016, então assim, então era muito complicado porque não tinha tanto dinheiro no mercado, tava uma crise muito forte, mas mesmo assim eu comecei a fazer meu trabalho, e nessa época eu era desde o faxineiro até o advogado, então tinha que chegar cedo na imobiliária, limpar, fazer café, até o cara que chegasse assim, ó, negócio fechado. Tá achando fácil, né, gente? Olha aí, quando o pessoal vê a gente chegando de carro bacana, né, Lucas? Você bem vestido e tudo mais, ninguém imagina que começou como pessoal da limpeza, advogado, recepcionista. Não, eu era o faz tudo, sabe? Faz tudo. Sabe o cara que chega na empresa e tem que trocar uma lâmpada, era eu. O cara que tem que pegar... pintar a parede. Era eu, comprava os móveis e tinha que montar, era eu. Então foi um processo que eu gosto muito porque foi realmente desafiador, cara. E eu não tinha escolha. Inclusive na época eu vendi até um carro que eu tinha, que hoje corretor você não sabe. Ganhou um pouco de dinheiro, ele já troca o carro, que é o carro bacanão, e eu tinha nessa época. Muito novo, mas eu já tinha. E eu Você já estava no perfil. Carro bacana, já chegar chegando. Na outra imobiliária eu já ganhava bem. Só que nessa época, foi uma época que realmente o mercado, cara, retraiu. E aí eu tive que vender o carro e tudo mais. Aí eu sempre falo, eu fui do faxineiro ao advogado. Era aquele cara que chegava cedo, limpava o escritório, deixava tudo em ordem, até aquele cara que, ó, negócio fechado, vou ligar para o advogado da imobiliária. Aí eu, prazer, advogado da imobiliária. Muito bom. Fazia o contrato, mandava e, cara, deu certo. E aí o que acontece? Lá em Cajamar era um mercado também muito competitivo, até hoje tem ainda a sede lá. E nesse tempo começou essa questão de internet. Eu fui a primeira imobiliária a ter CRM, fui uma das primeiras a ter site, eu fui a primeira a ter Instagram. Ah, ok. Então você começou no Instagram, o site primeiro, claro, padrão, e Instagram que você começou a fazer os seus vídeos. Só que eu não fazia vídeos. Eu te conheci via YouTube. Não, todo mundo hoje atrela muito meu nome ao YouTube. Inclusive, quando eu cheguei aqui, teve uma pessoa que me reconheceu por conta do YouTube. Legal. Só que eu vim do Instagram.
E só que no Instagram não era o Lucas Felt que vocês veem hoje, que era, ai, vamos fazer um stories. Cara, não, travado. Travado. Só que eu era diferente. Enquanto eu era travado, eu fazia e tinha o Instagram, as outras imobiliárias não tinham. Você já estava na frente. Já estava na frente. Legal. E aí eu comecei a fazer as vendas, aí fui formando equipe, porque também eu comecei a ter mais demanda. E aí no Instagram, quando eu fiz, eu comecei a fazer os posts. Era uma panfletagem, fazia e tudo mais, e começou a vir clientes. E aí nessa eu comecei a estudar a plataforma, o que eu tinha que fazer. E aí na época tinha muito um lance de vídeos que a gente fazia para orientar o cliente. E aí meus primeiros vídeos foi, quantos por cento eu vou ter que dar de entrada no imóvel? 3 dicas na hora de comprar seu imóvel. E comecei a crescer. Só que não era um Instagram ainda com muitos seguidores. E lá em Cajamar eu comecei a vender muito. Já não estava vendendo mais Minha Casa Minha Vida. Não, já vendi. Minha Casa Minha Vida foi só no início da minha carreira. Depois eu já fiz médio padrão. E eu comecei a vender as casas lá. Tem um bairro que chama Portal dos IPs. E eu comecei a ser referência. Você sabe, eu não sei se eu comentei, mas nós quase compramos. Na verdade, eu comprei um lote nesse portal. E sabe que desfiz o negócio? Nossa, devia ter deixado, porque valorizou muito. Que era um lugar pra gente morar há muito tempo atrás. Daí eu acabei, ou se não era esse Portal dos IPs, era um muito próximo, porque é onde começou os condomínios lá em Cajamar. E nós acabamos daí mudando para o Butantã. Eu acabei não construindo casa, porque eu precisava morar. Então, entendi. E um amigo foi lá e falou, Beno, vai demorar um pouco ainda para desenvolver essa região, e realmente. Desenvolveu muito bem. E aí eu comecei a virar referência lá e vendia e tudo mais, já estava num escritório mais moderno, na rua, e aí meu nome foi crescendo. Até que quem vende muito tem muita venda, mas também tem muito problema. Boa. Principalmente quando você vende casas de médio padrão. Verdade. E aí começou a ter pós-venda. E os construtores não davam pós-venda. Okay. Isso começou a me incomodar. Cheguei a pagar reforma do meu bolso. Poxa, que... E aí a história é longa, mas eu tô resumindo bem, para vocês entenderem como que eu vim pra Alphaville. E aí foi quando eu peguei e decidi na minha vida, cara, porra, eu tô vendendo bem, tô numa zona de conforto, mas eu não aguento, nada paga a minha paz. Eu falei, eu vou mudar de mercado. Aí vim pro alto padrão. Vou sair do médio padrão e vou pro alto padrão. Vou pro alto padrão. Foi uma decisão. E aí eu vim pra Alphaville por quê? Porque era a cidade mais próxima de Cajamar. E aí foi quando eu comecei a fazer conteúdos aqui. E em Alphaville também todo mundo acha que é mil maravilhas, que você entra fácil e tudo mais. Foi muito desafiador porque eu não sou de família rica. Não tinha amigo rico. Então não tinha o quem indica, coloca ele lá dentro. Só que eu construí em Cajamar. E aí a menina que fazia a concretagem pra mim me colocou em um condomínio. Ele me coloca em um, o resto você não precisa fazer mais nada. E aí você entrou no Alphaville. Aí eu entrei. E aí começou a desenvolver. Pessoal, talvez vocês não saibam, mas o Lucas, como eu, somos de origem humilde. Começamos ali do zero. Do 0 menos 1? Por aí. 0 menos 1, né, Lucas? Só que o Lucas é um cara um cara com talento, um cara músico ali, percussão, galã e tudo mais. Eu vim do Rio Grande do Sul com 18 anos, sem nada, morando de favor. E o que eu percebi que o diferencial e as oportunidades começaram a surgir, Lucas? Não sei se o mesmo aconteceu com você, quando eu passei a ser solução e não empecilho, não problema. Eu passei a ser um facilitador para que as coisas se tornassem verdade na vida das pessoas. Como assim, Ben? Precisa realizar um trabalho em determinado lugar. Eu preciso de dinheiro para condução. Eu preciso de dinheiro para comer. Cara, se eu não conseguir me virar nisso, eu vou ser um problema para esse cara que quer me contratar. Com certeza. Eu quero ser um facilitador. Eu quero ser, não um hóspede onde eu for, eu quero ser um hospedeiro, eu quero ser solução, eu quero ajudar, tem que arrumar, vamos arrumar. E dessa maneira, Lucas, que as oportunidades começaram a surgir. Porque todo mundo um dia começa do zero, como empregado do zero ou empregado até o resto da vida, mas feliz, isso não importa. A tua frase, eu adorei a frase que o Lucas tem lá na bio do Instagram, que fala o seguinte: conectando você aos seus sonhos. Ó que simples é isso.
Simples nada. E aí, como é que é? Eu queria entender um pouco como você interpreta e percebe os sonhos dos clientes e de que maneira você conecta o que você está vendendo a esse sonho, porque não é só uma questão de ser uma mansão. Ou é? Me conta um pouquinho, como você vê e o tipo dos clientes. Estou curioso aqui. Eu acho que essa frase ela serve para qualquer nicho do mercado imobiliário. Porque, por exemplo, às vezes a casa de 200 mil reais para o cara é mais importante do que uma de 50 para o cara de 50. Porque a de 200, ele tem muitas vezes o dinheiro da vida. E a de 50, muitas vezes não. É só mais uma. Mais um negócio. Só que não deixa de ser um sonho. Então você tem que respeitar isso também, porque às vezes a pessoa, por mais que tenha dinheiro, você também vive com pessoas com alto poder aquisitivo, tem coisas que às vezes é até simples, que deixa ela muito mais feliz do que a questão do dinheiro. Então, muitas vezes, não é o valor de 50 milhões, mas é o sentimento dele dar uma casa nova para a esposa, dele ver o filho, por exemplo, num condomínio que vai ter uma boa convivência. Sim. Então, são outras coisas além só de valores. As pessoas hoje conectam muito essa frase com, ele vende casa cara, por isso que o pessoal fica feliz. E não é, cara, porque é muito mais do que dinheiro. O cliente, ele compra uma casa não necessariamente pelo tijolo, parede. Às vezes aquela casa passa um status social para ele. Às vezes é um sonho da mulher dele. Às vezes ele quer passar uma qualidade de vida pro filho, pra família. Segurança. Então essa frase eu sempre falo que ela é uma frase enigmática. Apesar de parecer clichê porque a gente vende um imóvel de alto padrão, não é, cara, porque o significado da compra muitas vezes não é o valor da casa, mas sim o que aquela casa vai proporcionar na vida do cliente. Boa. E uma coisa também que as pessoas têm que entender, que o rico, ele vai comprar a casa onde ele quiser. Só que o que vai levar ele a decidir o que ele vai comprar é o que está por trás daquela compra. Olha, poxa, profundo isso, hein, gente? Lucas, fala de novo aqui. Eu vou te dar um exemplo. Fala pra mim. Você pega um cliente que ele foi assaltado. Ok. Em São Paulo, um exemplo. Ok. São Paulo, qualquer lugar do Brasil. Quer mudar para um condomínio. Cara, esse cara, ele não tá comprando às vezes uma casa porque ele odeia onde ele mora. Ele comprou porque aconteceu algo fora do controle dele. Frustrou que aquela casa... Exato, ele tem outro significado. Então, acho que é muito disso, dessa frase. Então, eu tô percebendo que com o que você tá falando, a importância de entender o cliente. Tem que entender. Tem que entender, você é da região, você é da onde, você... O que você procura em uma casa, quais são os fatores mais importantes. Segurança, verde, localização... Às vezes tem coisas que... Porque a gente até perguntou qual é o estilo de cliente. Cara, a gente tem cliente que o problema dele não é o dinheiro. Ele tem problemas que às vezes as pessoas simples nunca teve. Então, você tem que entender qual que é o problema dele. Qual é o motivo, né? Qual que é o motivo? E às vezes são coisas sentimentais. Será que os 2 anos de psicologia, será que ajudam um pouquinho a entender um pouquinho o que está na mente do cliente? Eu acho que é muito de diálogo, cara. Não adianta também. Eu ouvi o cliente, tem uma coisa também que eu vejo que o mercado faz muito e que eu bato muito na minha equipe, não quero empurrar a venda. Aquele cliente, ele é muito inteligente. Às vezes ele é mais inteligente que você. Sim. Ele faz a pergunta já sabendo a resposta. Ele só quer ter certeza se você tem caráter de falar a verdade para ele. Então, é isso que o mercado de alto padrão exige do corretor. Boa. Não adianta você querer vender de qualquer jeito. Você pode até vender, mas vai ser o único negócio que você vai fazer com esse cara. Agora, quando você vende algo que você foi verdadeiro e que você realmente foi consultivo, ele pode até depois não gostar da compra, mas se você for honesto, ele vai comprar de novo uma nova casa com você. E vai recomendar você. E vai recomendar você.